Meu Deus, nos dá a direção acerca dessa palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Eu peço, Senhor, que a partir de agora haja verdadeiramente a direção total e completa de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida espiritual. Eu quero pedir ao Senhor, repreenda todos os demônios que colocam a falta de atenção. Se tem algum demônio que já está agindo desde a manhã na vida dessa pessoa, amarra ele, repreenda ele agora, tira todas as forças dele. Nós pedimos ao Senhor que seja aqui dentro, na casa, na porta da igreja, da casa dela, aonde existiu o mal, que ele seja repreendido, e que cada um de nós venhamos entender a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Marcos capítulo de número 4, o título diz o semeador. Também tem em Mateus e no livro de Lucas. Jesus começou a ensinar outra vez, na beira de quê? Do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era o quê? Tão grande que ele entrou e se assentou num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram o quê? Tudo. Outra parte das sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e pouca o quê? Terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol o quê? Apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha o quê? Raiz. Versículo 7. Outras sementes caíram no meio de quê? De espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada o que? Produziram. Mas a semente que caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Diga glória a Deus. Igreja, de todas as mensagens que podemos ler e que já lemos, essa mensagem aqui, ela é a mais completa para a nossa vida. Sem o segmento dessa parábola, eu posso afirmar para vocês que nós estamos nadando contra a correnteza e perdendo as nossas forças. Se Deus, nós falamos e sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode mudar a nossa vida, o que está de errado que a nossa vida então não mudou? É claro que nós hoje aprendemos muitas coisas, e uma delas que nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Nós amamos Ele em qualquer circunstância. Mas a Bíblia, ela fala sobre as vitórias daqueles que estão na presença de Deus, daqueles que dão ouvido à sua palavra, daqueles que são realmente filhos, tem o melhor que a terra produz para ele comer. Essa nova tradução diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos ouvindo agora, e a Bíblia diz que se nós ouvirmos a Ele de fato e obedecermos a sua palavra, nós comeríamos o melhor que a terra produz. Na outra tradução diz o melhor dessa terra. Agora, por que muitas das vezes esse melhor não chega? Nós temos Deus, nós não temos sombra de dúvida disso, Ele fala com a gente sempre. Temos a palavra dEle, que serve para nos orientar. E o que está acontecendo? Que a vida de muitos ainda está parada.
Em algumas coisas ela movimenta, ela não anda, ela movimenta. Porque se andasse, tudo bem. Ela movimenta, ela dá até um pequeno passo para frente. Quando a pessoa começa a se alegrar, de repente volta tudo de novo. Parece que ela é empurrada. Mas por quê? Se nós temos a palavra de Deus por base. O Senhor Jesus vai explicar agora essa mensagem. E eu achei muito importante nós lermos ela nessa tradução, porque vai ser mais clara para você. Primeiro nós lemos que o semeador saiu a semear, e algumas das sementes caíram à beira do caminho, outro em lugar rochoso. Só que cada parte dessa onde caiu a semente, ela vai ao encontro de cada um de nós. Isso aí está falando da nossa pessoa, do que a palavra de Deus, onde ela caiu em nós. Em nós. Que na verdade a Bíblia vai falar que agora o Senhor Jesus explicando que nós somos a semente. Mas espera aí, aonde nós temos caído? O que tem acontecido com nós por ter algo tão rico e ao mesmo tempo viver sofrendo tanto? Vamos na explicação do Senhor Jesus. Versículo de número 13. Diz o título aí, ó. Jesus explica a parábola de quê? Do semeador. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia o quê? A mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram o quê? Na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira o quê? A mensagem que foi semeada no coração dela. Olha para você ver o que é aquela semente que caiu à beira do caminho. Ela está escutando como todas as pessoas estão escutando. Aqui tem mais de 100 pessoas hoje ouvindo essa mensagem. Mas interessante, por que o resultado dela não é para a vida de todos? Porque logo o diabo vai vir e vai tirar dela aquela mensagem. Agora, você não tem curiosidade como que é isso, não? Como que o diabo vai tirar essa mensagem? Como que o diabo vai roubar essa mensagem de dentro de nós? Se não é quando você chegar lá na sua casa, você já vai começar brigando, discutindo, ou alguém aqui no trânsito, daqui a pouco, quando você for embora, vai fechar você, vai abaixar o vidro, xingar, ou talvez vai ser vice-versa. Ela vai te fechar e você já vai xingar ela. Como é que o diabo, você não tem curiosidade de saber como que é isso? Como que eu me entorno essa semente que caiu à beira do caminho? Como que o diabo vai conseguir tirar? Porque em questão de atenção só depende de você. Nós fazemos a oração para o diabo não roubar a sua mente. Mas quando a sua mente já está cheia demais, ou você está cheio demais, não adianta. Eu posso fazer 1 milhão de orações, se você não abrir o coração, talvez essa semente, a palavra dele nem entre em você. Mas a maioria delas sim, porque ele está falando daquele que ouve. O diabo preocupa logo vir arrancar dela, através de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Essa é a primeira semente que foi lançada à beira do caminho. Continuando, diz assim, verso de número 16: outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas o quê? Pedra. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com o quê? Com alegria. Mas depois de pouco tempo, essa pessoa abandona a mensagem, porque ela não criou raiz nela. E quando, por causa da mensagem, chega o quê? Os sofrimentos e as perseguições, ela logo abandonam a sua fé. São aquelas pessoas que não conseguem confiar 100% naquilo que Deus falou. Presta atenção nesse 16, vamos ler de novo. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com o quê? Isso aqui acontece direto com a gente.
Você ficar muito feliz com a palavra. Nossa, mas que palavra! Ela recebeu ela não deixou de receber. Ela colocou ela no seu coração, tomou posse dela, com tanta alegria, sai feliz. Ela tem dentro dela, naquele momento que ela está saindo da igreja, ou está dentro da igreja, ó, hoje a minha vida mudou. Eu tenho certeza que hoje é uma alegria tremenda. Até quem olha para ela fala: nossa, você voltou da igreja hoje? Ah, não, porque você não ouviu a palavra. Que palavra! Mas o verso 17 já começa dizendo: mas depois de pouco tempo, essa pessoa abandona quem? Como é que a gente abandona a mensagem de Deus? Explica para mim. Pode falar alto. Deixando de obedecer, que mais? Fazendo o contrário que a mensagem fala, mais uma. Não acreditando, mais uma. Quem está falando? Esquecer a palavra. O que mais vocês acham? Duvidando? O que mais? Não acreditar? O que mais? Não viver. Tem mais alguma opinião? São todas essas que vocês estão falando. Mas o interessante é por que nós continuamos praticando elas? Ou a gente sabe que tem que fazer do jeito que Deus falou, por que a gente não faz? Porque temos sido assim. É como se o nosso coração ele tivesse cheio de pedras. A gente sabe que devemos perdoar, mas a maioria das pessoas não querem perdoar. Ou ela quer perdoar até que tudo esteja bem, mas se a pessoa voltar a ofender ela, acabou as minhas chances com ela. Chega, ela está brincando com a minha cara. Você vê que ele diz logo a pessoa ela deixa de praticar. Aí ele continua finalizando essa assim. Vamos ler o 17 para a gente não perder a força dela. Mas depois de pouco tempo, depois de quê? Essa pessoa abandona a mensagem, porque ela não criou raiz nela. Ela para de fazer o que é certo, né? E quando por causa da mensagem chegam o quê? O sofrimento e as perseguições, ela logo abandona a sua. Mas a mensagem nos traz perseguição? E como trazem? Você vê que muitas coisas por causa da mensagem na sua vida, por você não praticar as coisas erradas, até a sua família é contra você. Mas qual o problema disso? Você não deixar a palavra criar raiz dentro de você, o abandono da sua fé. Aí nisso aqui nós já gera um tanto de problema. Já viu quando o médico ele pega um exame de uma pessoa, e quando se trata de uma doença muito complicada, um remédio só solucionaria aquele problema dela. Mas portanto, o remédio que ela está tomando é tão forte que ela tem que tomar uns 3, 4 tipos de remédio para evitar que aquele remédio prejudique ainda mais ela. Você já viu esse caso? Um dia eu vi uma senhora com um tanto de remédio e ela falava assim, esse aqui, esse é para tal finalidade. Eu falei, mas como? Falou, não, porque que esse primeiro aqui é tão forte que ele causa problema nos rins, ele causa não sei o que lá, não sei o que lá. Então para mim ter que tomar ele, eu tenho que tomar os outros. Eu tenho que tomar os outros. A gente fica analisando às vezes. A gente lê uma mensagem e não quer pensar. Qual o problema de, às vezes, naufragarmos na fé? É só você puxar o histórico. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a quem? Você está vendo que uma coisa vai causando a outra? Porque se eu não agradar a Deus, a minha vida vai mudar em quê? Fala para mim. O que eu vou esperar de Deus mudança se eu não agrado a Ele? Só que aí que tá, a gente pensa assim, mas eu não estou desagradando a Deus.
eu não estou roubando, não estou prostituindo, não estou mentindo, eu já larguei o pecado. Mas ninguém, quando não estou desagradando a Deus. Você vê que no meio, no final do 17 fala, é no final do 17 que fala da fé? É isso? Aqui, ó. Vamos a partir do E, ó. E por causa da mensagem chega ao sofrimento e as perseguições, ela logo abandonam a sua. Ela começa a desagradar quem? A Deus. E deixa eu te perguntar, quantos de nós temos desagradado a Deus dia após dia? Por causa desse abandono da fé. Você está vendo que um problema gera o outro? Não adianta pregar para você simplesmente, houve o abandono da fé. Poxa, mas por trás desse abandono aí há coisas tão piores, tão terríveis, que é a parte que nós desagradamos a quem? Porque se abandonássemos a fé e depois retomasse ela, sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo, tudo bem. Eu tenho as mesmas perguntas que a sua cabeça tem. Eu tenho os mesmos pensamentos que você tem. Passa pela minha cabeça os mesmos maus pensamentos que passa pela sua. A diferença está na repreensão, está na vida que você quer levar com Deus. Na vida que você quer levar com Deus. Se você vê, parece que nós, enquanto não entendemos o propósito de Deus, nós vamos viver em círculo. E Deus não se importa dele mandar a mensagem dele 500 vezes até que você mude. Você ouve música mais de uma vez, não ouve ou não? Você só ouve uma vez, né? Você ouve quantas vezes? Só que nós não podemos comparar a palavra de Deus com uma música. Ela tem que surgir algum efeito na minha vida e na sua. Olha os efeitos colaterais aí. Efeitos colaterais que fala, não é quando o remédio dá um efeito contrário, não é isso? O remédio forte causa um efeito colateral, aí tem que tomar outro remédio para combater aquele, e aquele que ele está tomando tem que tomar outro para combater. Pergunta as pessoas que tomam mais de um remédio para você ver. Não é que ela tem 1 milhão de doenças, não, mas não, já tinha morrido. É que conforme o grau da doença, olha o perigo disso aí, ó. Olha o perigo de sermos uma pessoa com o coração cheio de pedra. E essas pedras, será que é o quê? Ressentimento, maldade, ódio, maus pensamentos, mágoa, rancor, ciúme. O que mais? Inveja. Você está vendo que a gente sabe? Não, você está vendo que nós dois sabemos? Agora, por que a gente não pratica? É por isso, igreja, olha aqui nos meus olhos, é que não vai ter chance para a gente no dia do julgamento. Agora podemos entender porque Deus diz assim: eu criei a luz e fiz as trevas, e o homem amou mais as trevas do que... A gente conhece essa mensagem de cor, não precisava nem abrir não, mas nós nunca viveu ela. Se Jesus voltasse aqui agora, nós se encaixaria em qual dessas terras? Em qual dessa semente que caiu aonde? Verso de número 18. Ainda outras são o quê? Parecida com as sementes que foram semeadas no meio do quê? Dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem o quê? As preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e o quê? E outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz o quê? Frutos. Você está vendo? Quanto que essa tradução vai nos ajudar? Aqui ela falou bem aberto para nós, ó, 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de quê? Dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, elas ouvem. Poxa, veja se essa palavra Deus não está falando com nós que está aqui ouvindo a palavra. Elas escutam a mensagem. Por que a vida dela está assim? Não é porque ela não ouve a palavra de Deus. Não, ela ouve. Ela ouve a mensagem. Ela lê, ela acompanha. Ela ouve a mensagem. Mas, o que a Bíblia diz? 19. A partir do mas,
Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão de quê? Não é justamente isso que acontece com nós dois? As preocupação das coisas? Não é a preocupação das coisas que nos muda diante de Deus? Ou não? Será que o Espírito Santo está errando? Não. É todos nós. Umas coisas mais bestas do mundo nos deixa preocupado. Agora eu acho que uma coisa mais triste que o Espírito Santo fica muito triste é porque a gente esquece muito fácil das coisas de Deus. Se você for ver, o diabo brinca com essas preocupações já tem muito tempo. Um exemplo, quando a gente passa por problema financeiro, a gente fica mal, não fica? Só que é a primeira vez que a gente está passando por problema financeiro, não é? Não é não? Mas você já passou outras vezes? E quem te socorreu? E por que a gente não espera nele de novo? Quer ver outra coisa também que eu acredito que machuca muito o Espírito Santo? Ingratidão. Eu já falei para vocês, essa frase não é minha não, é de um bispo que eu trabalhei com ele. Eu amo muito ele, eu e minha esposa, tanto ele como a família dele. Ele falava assim: quem não tem gratidão não tem caráter. Nossa, mas é a mais pura realidade. Quem não tem gratidão não tem o quê? E nós não temos caráter diante de Deus. Outrora nós vivíamos uma vida totalmente, eu até que nem tanto. Eu posso afirmar para você que, é claro que a gente generaliza, mas não é assim também não. Eu coloco 30 anos, mas 30 anos, uma criança se entende por gente a partir de quê? De uns 12, 10 anos, entender a dureza da vida, é mais ou menos isso, né? Vou colocar 10. Então de 20 anos para baixo, as coisas mudaram muito. Vocês que já são de 20 anos acima, vocês já passaram tantas coisas terríveis. Se vocês comparar um exemplo, a vida financeira dos seus pais com a vida financeira sua, você vai ver que você é milionário e não sabia. Não é? Não, milionário mesmo, estou falando de rico, de andar com o nariz em pé, senhor. E você vê que você já vive reclamando. Você vive. Eu imagino o dia que Deus resolver fazer o contrário. Porque eu imagino que para nós, não estou colocando as coisas de Deus como jogo não, mas o tamanho de Deus para a nossa insignificância, eu acredito que é semelhante àquele jogo de xadrez. Eu não sei jogar xadrez, não, acho bacana, bonito, mas eu não sei jogar. Alguém sabe jogar aqui xadrez? Sabe jogar xadrez? Vocês são metidos, hein? Sabe jogar? Até você? É isso, hein? Por isso que você some de vez em quando da igreja, não é não? Eu acho muito chique, é o xadrez que tem os cavalinhos, não é? Os bonequinhos assim. Eu imagino se um dia Deus resolver, Ele não mexe com o jogo, Deus não joga. Mas se Deus quiser fazer nós uma tábua de xadrez e pegar nós que estamos aqui hoje tranquilo e levar para o Nordeste, esse sertão, e pegar os do sertão e colocar no nosso lugar, nós vai para o inferno de tanto xingar Ele, porque hoje a vida que você tem, você já reclama. Tem gente aqui orgulhoso aqui, ó, que Deus já deixou ele desempregado um tempão para mostrar que é Ele que sustenta ele, mas eles não enxergam isso não. Eu não sei se você já reparou, quando você está desempregado, você vive melhor do que quando você está trabalhando. É verdade ou mentira? Faz uma análise pra você ver. Mas mesmo assim sua cabeça todo dia fica nas preocupações do mundo, porque você caiu entre os espinhos e ele te sufoca assim. Você é uma coisa quando você está bem financeiramente, você é uma coisa quando você está mal. Você é uma coisa quando você está bem nas suas coisas, você é outra com Deus quando você está mal. Você vê que não há personalidade. Imagina então se um dia ele resolve brincar. Manda quem está no pior ir, vir para o melhor ficar, e quem está no melhor ficar para onde? Para o pior ir.
Mas aquele lugar do Piauí, porque não é todo o estado do Piauí que é ruim, é não. Não é de jeito nenhum. Mandar para aquele lugar onde as pessoas se alegram com um copo de água. Um copo. E nós não se alegramos no Senhor por tudo que Ele já nos deu. Sabe por quê? Aqui. Mas, 19. Quando aparecem as preocupações deste mundo, o que é a preocupação desse mundo? Dinheiro, saúde, bem-estar, um emprego bom. Vai, me ajuda. Carrão, casa boa. Não precisa ser boa não, né? Tem gente que falou que era um barraquinho para me morar. O que mais que é a preocupação desse mundo? Dinheiro na conta é bom? É o FGTS saindo. Mas o pior é que a gente preocupa com coisas desse. Era para preocupar com as coisas o quê? Celestial. A ilusão da riqueza. A riqueza, ele chamou ela de quê? Quem está pregando aqui? É o pastor Zé Carlos? É quem está pregando? Você quer o Espírito Santo? Não, você quer a pregação de Jesus. Que é Jesus, né? Você está doido? Cadê o título? Jesus explica a parábola. É o Espírito Santo explica a parábola do semeador? Quem está pregando? Você está vendo? Então ele sabe muito bem o que ele está falando. E outras ambições, porque tem mais coisas, né? Estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. 20. Existem aquelas pessoas que são como a semente que foram semeadas em terra boa. Ponto final. Elas ouvem e aceitam a mensagem. Elas ouvem e aceitam o quê? O segredo está aqui, ó. O Espírito Santo mandou ler isso tudo para te mostrar essa parte aqui, ó. Muitos de vocês estão ouvindo, mas vocês não estão aceitando o que é para fazer. Muitos de nós, pastores, estamos escutando Deus, ouvindo Deus, mas na hora da aceitação, aí já dá um pulo para trás. Não, que não tem essa. Se você não aceita, meu querido, você é semelhante a todas essas sementes que caíram no lugar errado. Não deixa de ser uma semente, mas caíram no lugar o quê? Errado. Lembra daquela passagem? Vamos lá de novo aos efeitos colaterais. Vamos voltar na ligação das palavras de Deus. Ele diz que se um grão de trigo cai na terra, se ele não morrer, ele fica como? Só. Mas se morrer, produz o quê? Muitos frutos. Essa morte, ela parte de quê? Da aceitação da palavra. Porque para o senhor aceitar a palavra, o senhor tem que tirar o seu querer. Não tem como, o doutor Auremar, a senhora colocar a sua aceitação, mas a palavra, elas se confrontam. Porque uma das coisas que a palavra mais preza é você matar a sua velha criatura. Um exemplo: desde quando você se converteu, você acha que a sua vida já mudou quantos por cento? Espiritual, esquece o negócio de dinheiro, dinheiro é lixo. 80%. 80? Isso. Vamos agora aos olhos da mulher, né? Porque não existe pessoa melhor para falar do que a mulher falar do marido. Tomara que eles não tenham discutido essa noite, senão vai falar, não mudou foi nada. De coração, não enche a bola dele não. Não vamos ter que esvaziar ele com espinho. Fernando, você casou. Você casou não, que antigamente vocês viviam na bagaceira, né? Era, e fala com a maior cara pelada. Tem quanto tempo que você casou? Tem 2 meses. Gente, que ser vergonhice, Senhor. Parabéns. Ainda bem que Jesus não voltou. Quantos anos que você já está com o Fernando? 7 anos. E nesse período de 7 anos, depois que vocês conheceram o Senhor Jesus, você viu que o Fernando aplicou a palavra, você acha que o Fernando já mudou quantos por cento? Na sua opinião? Olha, de quando eu conheci ele para hoje, 95%. Ih, rapaz! Que gracinha!
Isso é os olhos da esposa. Ela não está enchendo a bola. Eu perguntei porque um dia ela falou para mim, sem estar na presença dele. Mas o problema é que os 5% que falta no Fernando ainda pode levar ele para o inferno. Sendo que os 95% parece ser mais do que os 5%. É porque para Deus tem que ser totalidade. E aonde é que o Fernando vai chegar aos 5%? Eu vou parar neles, porque tem casal aqui que se eu perguntar, a mulher fala: não, 95. Não chegou nem no 5, quanto mais no 90. Tem mulher que tá doida que eu pergunto ela. Seu marido mudou quando? Eu acho que ele foi pior depois que ele ouviu as pregações do Senhor. Ficou nada, né? Não tem como. Só que eu quero chegar nesses 5%. Eu vou pegar a Cássia e o seu Fernando como nosso exemplo. Se nós estamos no 99%, o 1% que falta para a totalidade de Deus, para o quê? É esse confronto que há entre a falta da aceitação. Ou você resolve aceitar a sua vida 100% as coisas de Deus, ou ela não vai produzir. Assim que você aceitar as coisas de Deus e mudar de verdade, aceitar elas, começa a produção na sua vida. Ele começou, foi com 30? Foi com 30 que ele disse? 30, cadê? Deixa eu pegar. Isso. Ó, produzem uma grande colheita. Uma grande o quê? Você sabe que uma coisa é eu falar que é grande, outra coisa é Jesus falar que é grande. A grandeza de Jesus não se compara à nossa, você sabe, né? Aí ele diz assim, ó: olha o que vai acontecer, uma grande colheita a 30, outra a 60 e ainda outra 100 vezes mais do que foi o quê? Semeado. Você está vendo? Não tem como, mas lembre-se bem, versículo 20: existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e o quê? E aceitam a mensagem. Não queira nada da sua vida se você não aceita. Ah não, mas tem coisa aqui que eu não concordo, você está vendo? Ah, tem coisa aqui que não é bem assim não, não tem nada a ver. Não, deixa eu te falar. Se você não receber, você vai ser comparado com essas outras. Não tem nada a ver eu fazer uma mentira assim, boba, uma mentira. Ele não vai entrar em você. E até hoje dentro da nossa igreja já não era mais para existir isso aqui não. Hoje eu só quero falar para você, antes de dar a Santa Ceia, hoje só depende de você para a sua vida mudar, moço. Aqui toca o melhor som. Rádio Palavra que Salva. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Palavra que Salva. Nos teus braços eu quero descansar. Rádio Palavra que Salva.